Dê uma boa olhada na capa do livro. Doutor Marco Aurélio Dias da Silva. Quem ama não adoece. Olha só. Doutor Marco Aurélio Dias da Silva. Quem ama não adoece. O personagem das emoções, da prevenção e cura das afecções. Editora best-seller. 10ª edição. Veja bem, de acordo com a programação neurolinguística, você faria a seguinte leitura: quem ama tem saúde. É como no livro dos livros. O texto literal diz: para o Altíssimo nada é impossível. De acordo com a programação neurolinguística, para o Altíssimo tudo é possível. Uma linguagem mais objetiva. E o que é a programação neurolinguística? É o uso da linguagem para mudar a programação cerebral. Andando com calma, se chega mais rápido. Vamos devagar, porque estamos com pressa. Andando com calma, se chega mais rápido. Vamos devagar, porque estamos com pressa. Programação neurolinguística, 1975. Descoberta em 1975, na Califórnia, Estados Unidos da América. Vou dar uma pincelada rápida, dar uma viagem rápida em algumas páginas deste livro, algumas. Capítulo 3, onde diferimos dos animais. Aqui ele está falando de Flávio Gicovati, o medo da felicidade. Eu acrescento, ele não fala, mas este medo da felicidade foi um estudo de Flávio Gicovati, que começou em 1975. Já estamos em 2025, né? O medo da felicidade. Quanto mais coleciono observações sobre a natureza humana, a conduta, o sentir e as emoções das pessoas, mais me convenço do quanto somos contraditórios e ambivalentes. O desejo de viver e morrer, que simultaneamente habita em todos nós, é talvez o mais emblemático dessa ambivalência. E o medo de alcançá-la. O desejo de viver e morrer, que simultaneamente habita em todos nós, é talvez o mais emblemático dessa ambivalência. É muito possível que daí derive também a aparentemente inexplicável e gritante contradição entre nossa busca ansiosa pela felicidade, razão de ser o maior de nossa existência, e o medo de alcançá-la. Mas é justamente aí, na demanda vital que dela temos, que talvez resida a razão principal de nossos temores, de nossos medos. O medo de tê-la e depois perdê-la. Algo parecido, já dissemos acima, ocorre com o bebê em relação ao seio materno. Tanto dele demanda, tanto teme perdê-lo, que chega a lhe ser hostil por reconhecer seu poder de causar-lhe sofrimento. Gicovati descreve esse medo como uma sensação de iminência de catástrofe que sempre acompanha nossos momentos mais felizes. E atribui a ele o ritual supersticioso de bater na madeira ou fazer figa, com que muitas pessoas, quase todas, reagem a qualquer alusão a bons acontecimentos que estejam vivenciando. É como se, no íntimo, nunca nos julgássemos merecedores daquela felicidade. Ou seja, carecemos de conseguir vivenciá-la sem culpa, mesmo que uma culpa inconsciente. E vivida com sentimento de culpa, a felicidade se esvai, inexiste. Tão profundo seria o nosso medo e nossa intranquilidade diante da felicidade, que findamos por agir no sentido oposto, destruindo o que nos faz feliz. Para Freud, somos feitos de modo a só poder derivar prazer intenso de um contraste e muito pouco de um determinado estado de coisas.
Assim, nossas possibilidades de felicidade seriam sempre restringidas por nossa própria Constituição, de tal maneira que a felicidade seria pura e simplesmente a ausência do sofrimento. Lembro a essa consideração a citação de Goethe, segundo a qual nada nos é mais difícil de suportar, nada nos é mais difícil de suportar do que uma sucessão de dias tranquilos. Embora nunca negue a existência desse medo da felicidade, ao contrário, considero bastante frequente. Nunca lhe atribuo o caráter universal que empresto aos outros 3 aspectos analisados neste capítulo. Explicando melhor, enquanto as angústias próprias dos primeiros anos, a problemática edipiana e a demanda de poder seriam vivenciadas por todos, variando apenas a intensidade e a repercussão futura ou atual em nossa vida. O medo da felicidade, o medo em excesso da felicidade, nunca acometeria a todos. Eu poderia até dizer assim: o medo em excesso da felicidade, liberte-se dele, liberte-se dele. Um pouco de medo de ser feliz faz parte da natureza humana também. Basicamente, seria mais encontrado naqueles intimamente inseguros, intranquilos e com baixa autoestima. O prejuízo potencial desse medo para a nossa saúde, o seu personagem como fator de afecção, seria explicado pela própria ansiedade e angústia que provoca. Além disso, nunca descarto a possibilidade de que nos sentimos inconscientes de autopunição. Nos sentimos inconscientes de autopunição por não se julgar merecedor da felicidade integral. Possam também agir como fator de afecção orgânica. Sei que muitos leitores julgarão o raciocínio tortuoso e complexo e excessivamente psicologizado. A questão, minha cara amiga, meu caro amigo, é que tortuosos e complexos são, na verdade, de fato, a mente e as emoções dos seres humanos. Conheço o caso de uma moça com uma história de vida extremamente sofrida, em que se mesclavam promiscuidade sexual, relacionamentos conflituosos, inclusive com seus pais, extrema dificuldade de lidar com as pessoas e excessivo apego aos ganhos materiais. Ela morreu de forma súbita e ainda jovem, numa fase excepcionalmente boa de sua existência. Acabara de se reconciliar com a família. Vivia um relacionamento estável e aparentemente feliz, razoavelmente feliz, com um homem que a amava e respeitava, e atravessava um período de boa situação financeira. Mais um minuto. Na manhã de sua morte, do seu óbito, chegou a comentar com colegas de atividade profissional que nunca antes se sentira tão feliz. Essa relação que tento estabelecer entre felicidade e óbito já foi notada por outros autores e fica bem evidente na expressão "podia morrer agora", que muitas vezes empregamos nos momentos felizes. Talvez quem melhor resumiu a ambivalência e a angústia que a felicidade pode provocar tenha sido o pensador espanhol Julián Marías, quando disse que a felicidade é extremamente vulnerável. A felicidade é extremamente vulnerável, frágil. Ela é um risco, e só como um risco deve ser assumida. Mais ou menos mais uns 9 minutos, página 203, capítulo 13, as afecções alérgicas e pulmonares, a pele como espelho da alma. Página 208. Página 208. As afecções alérgicas, todas elas, constituem, pois, condições em que o fator psicoemocional desempenha
um importante personagem, resultando no distúrbio menos do fator externo capaz de provocá-la, e mais uma predisposição orgânica e psicológica ou psicoproctológica, como diz o Cacete Planeta, aliada a uma situação atual geradora da sensação de frustração ou perda, que seria desencadeante da crise. A predisposição psicológica a que se faz referência acima seria, tal como na asma, resultante de uma relação cronicamente conflituosa com uma figura materna, a figura de uma mãe, pouco amorosa, pouco amigável, porém muito controladora, dominadora e castradora. Página 210. Mais uns 7 minutos. 8 minutos? Nesse contexto, o prurido ocorreria, ainda segundo Reinald, por ocasião da intensificação dos sentimentos agressivos. Tais sentimentos poderiam advir de ódio a si mesmo ou decorrer de impulsos agressivos contra terceiros ou ainda de tensões sexuais por ainda se resolver. Né? Ódio a si mesmo é quando a pessoa olha no espelho e está vendo o seu pior inimigo, e muitas vezes também sem saber. É importante lembrar aqui que o prurido encerra, a um só tempo, sensação de prazer e dor, sensação simultânea de prazer e dor, traduzindo um desejo de punição associado ao prazer. A urticária, aquela reação de pele caracterizada por placas avermelhadas e prurido, e habitualmente associada a reações alérgicas ou intoxicações, encerraria, para Tracy e Graham, o significado simbólico do desejo de sofrer. Desejo de sofrer? Maus tratos? Masoquismo? Um outro autor, Musaf, também citado por Reinald, estudando 30 pacientes com urticária crônica, encontrou em todos personalidades melancólicas, tristonhas e deprimidas. Notou ainda que, na maioria dos casos, importante contrariedade havia precedido o aparecimento da urticária. Importante contrariedade havia precedido o aparecimento da urticária. Há, porém, uma afecção à esclerodermia, que melhor reflete o personagem da pele como espelho da alma. Esta, considerada pelos médicos, do ponto de vista imunológico, uma afecção de autoagressão. Caracteriza-se, entre outras coisas, pelo excessivo endurecimento e ressecamento da pele e do tecido imediatamente abaixo da pele, abaixo dela, quase não saía. A pele, embora lisa e sem rugas, é seca e dura. Como secas e duras costumam ser as pessoas que da afecção padecem. Ocorre em mulheres de vida francamente infeliz. Conheço uma paciente que, embora sem apresentar quadro franco de esclerodermia, tinha a pele com essas características. Super vaidosa, vaidosa demais e orgulhosa demais de seu corpo e da ausência de estrias e celulites, era, no entanto, uma pessoa absolutamente incapaz de vivenciar o amor, o bem-querer verdadeiro, o amor pelas outras pessoas, o bem-querer verdadeiro para com as outras pessoas. Na verdade, enclausurava-se dentro de si mesma, talvez como equivocada defesa para sua absoluta fragilidade interior. Mais 1 minuto ou 1 minuto e 30 segundos? A história de vida dos portadores de afecções de pele, ao menos aquelas com maior componente psíquico, nos mostra, com frequência, a existência de uma mãe inadequada, quer superprotetora, castradora, quer francamente rejeitadora. Saliento mais uma vez que a superproteção por parte das mães é, paradoxalmente, uma faceta de desamor. Desdobram-se em cuidados e excessiva proteção numa tentativa, infelizmente, inútil para compensar
Para compensar o quê? A falta de genuíno amor dentro de si. E costumo dizer, superproteção é desamor, é abandono, né? Ou falta de disciplina no dia a dia da criança. Falta de disciplina para com a criança é abandono, desamor. Voltamos mais uma vez ao ponto central que, mesmo correndo o risco de cansá-lo, caro leitor, caro ouvinte, estamos defendendo quem nunca foi amado de forma adequada, quem nunca foi amado de forma adequada e ou insuficiente, frequentemente é incapaz de amar, nunca consegue amar. Sem poder amar, será infeliz, e o corpo, adoecendo, será o palco para dar vazão e comunicar aos outros o seu sofrimento. Este foi Marco Aurélio Dias da Silva. Quem ama não adoece. Lembre-se, leia. Quem ama tem saúde, de acordo com a programação neurolinguística. Quem ama tem saúde. Best-seller editora. O personagem das emoções na prevenção e cura das afecções. O personagem das emoções na prevenção e cura das afecções.